Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje nós vamos falar sobre precificação. Houve essa demanda aqui nos meus directs e de uma mentoranda essa semana. E aí eu resolvi trazer como tema do nosso Café com Psico. Já pegou seu cafezinho? Se você acha esse tema importante, encaminha para algum profissional, alguma psico, alguma amiga que vai achar esse tema relevante, tá? Hoje não estou em casa, o cenário está diferente, nem em casa, nem no consultório. Estou viajando, mas vamos fazer o Café com Psico do mesmo jeito, porque compromisso é compromisso, né? Vou aqui pegar meu cafezinho e vamos lá, gente. Uma coisa que a gente precisa entender é que preço é diferente de valor, tá? Preço é o custo, né, ali em espécie, enquanto valor é o que a gente consegue agregar, o que a gente pode ir além do que custa, né, em reais, vamos dizer assim, tá? Então, quando a gente pensa em definir o nosso preço, a gente precisa sim entender que teremos aí, né, que pensar na parte financeira, mas existem outras coisas que a gente vai pensar. Vamos lá? Olha só. Primeiro, a gente vai precisar entender que valor é relativo, tá? Então, o preço pode ser o preço lá X, mas valor é relativo. O valor que o nosso serviço custa é diferente do preço que ele custa, né? Então, o preço precisa ser pensado em valor de mercado, né? Enquanto custa, né, a sessão, o serviço que você vai prestar, mas também a gente precisa ver as questões variáveis, o que torna o seu trabalho diferente, que é você, né? Então, a gente vai precisar levar em consideração muitas questões. O valor é o valor que você define para você, como você se enxerga. E aí entra, né, numa seara diferente, que é de merecimento. A gente, quando fala em dinheiro, a gente tem, principalmente a gente que trabalha com criança, a gente que trabalha com prestação de serviços que são relacionados à saúde mental, a gente que trabalha com questões relacionadas a bem-estar. A gente tem, né, ainda a educação, a gente tem aquele pezinho ali no assistencialismo, né? A gente fica com medo de cobrar, a gente fica com pena do nosso cliente, mas será que não vai estar muito caro? E aí, o que é caro e o que é barato para você? Né? Então, a gente vem aí nesse senso também de merecimento. Quanto eu mereço ganhar? Quanto eu mereço cobrar? E aí, a gente muitas vezes não entende o nosso próprio valor para que esse valor agregue, né, valor à prestação do nosso serviço e que ele custe um pouco mais caro, tá? Assim como nas outras lives podem ir comentando, podem ir sugerindo, fazendo comentários aqui na nossa live, tá? Ó, Paula colocou aqui que o dia agora vai ser ótimo. Obrigada, Paula. Tô com saudade de você. Vamos lá. Então, quando a gente pensar em valor, a gente pensa também em imagem e posicionamento. Muitas vezes, o jeito que a gente conversa com o nosso cliente não é conversa de bater papo, tá? É a imagem que a gente passa, o que a gente conversa com a nossa imagem quer dizer muito sobre a gente. O que a gente faz em determinadas situações determinam também a forma com que o nosso cliente nos enxerga. Então, o jeito que a gente se posiciona vai sim interferir na hora que você for precificar o seu serviço, né? Então, entenda que
Precisamos fazer aquele exercício de autovalorização, de entender o que a gente investiu em nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas, o que diferencia a gente naquele serviço, né, naquela área, e também, né, como a gente se posiciona, tá? Então, na imersão, quem assistiu à imersão, viu que eu falei de imagem, né? E eu até quero trazer uma pessoa para falar sobre imagem e sobre posicionamento e como a imagem, o cabelo, a roupa, interfere em como a gente se posiciona, né? A imagem é a primeira que fica. Então, é importante sim, a imagem importa, né? E é importante sim que a gente cuide da nossa imagem e que a gente cuide do nosso posicionamento. Então, a gente começa a vender quando a pessoa olha pra gente, né? E aí, a gente vai precisar pensar em valor e posicionamento também, tá? Então, tenha clareza do seu valor e se posicione de uma forma que as outras pessoas te valorizem, né? Então, se você se posiciona como coitadinha, como não sabe de nada, as pessoas vão também te ter como essa pessoa, né? Então, tenha clareza de quem você é, o que você quer, para que a gente comece aí a pensar em precificação de serviço, tá? A gente precisa agregar valor aos nossos serviços, tá? Então, uma coisa que a gente pode agregar valor, né? E aí eu vou falar dos cursos depois, mas é importante que a gente pense no atendimento ao cliente. Quando o cliente te procura, como ele é atendido? Lembra da nossa live, né, de vínculo? É importante que a gente comece a criar vínculo dali. E esse atendimento ao cliente vai criar vínculo, né, para isso. Então, atenda o seu cliente da melhor maneira. A gente tem os nossos clientes, os nossos pacientes, né, depende aí de como você vai chamar, mas precisamos entender que o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso paciente, independente do nome, é quem paga, né, o nosso salário, o nosso serviço, que faz o nosso trabalho acontecer. Então, ele precisa pensar que eu pago muito pouco por esse serviço aqui. Olha só que atendimento, né? Então, no primeiro contato, a pessoa já precisa entender que você é uma profissional de valor, tá? Então, por que essa família te escolhe? Existe algum motivo para que ela te escolheu? Seja a forma que você fala, seja a entrega do seu trabalho, e a entrega que eu falo é como você transforma a vida dessa família, a vida dessa criança, dessa pessoa que você atende, né? Então, existe ali um porquê daquela família, daquela pessoa ter te escolhido. E não pode ser o preço, tá? A gente vai chegar lá já já. Então, quando a gente pensa em serviço, a gente precisa pensar que serviço é intangível. A gente não pega no serviço, né? Quando a gente vai comprar um caderno, quando a gente vai comprar uma caneta, a gente testa antes, a gente olha, a gente pega se o material é bom, a gente testa a caneta para ver se a tinta funciona do jeito que a gente quer. Será que essa tinta é do jeito que eu quero mesmo? E aí a gente vai lá, escreve para ver a cor da tinta, da caneta, né? Então a gente testa antes. Tenho certeza que você não comprou um carro sem fazer um test drive, sem ver como ele funciona, como é legal dirigi-lo, né? Então é importante que a gente pense que serviço não tem test drive. Nossas sessões psicopedagógicas não tem test drive. Então, é um bem intangível, a gente não consegue pegar, né? Então, pense aí que a experiência do seu cliente, no primeiro momento, ali, enquanto você atende ele para falar o preço da sua sessão, ele precisa pensar, né, que é muito barato aquela tua sessão, aquele teu atendimento, pelo tanto que você entregou antes de você atender aquele cliente. Jussi, eu preciso então começar uma sessão já ali e dizer muitas coisas e dar orientações? Não necessariamente. Depende de cada caso, tá? Então, como o serviço
é intangível, a gente precisa pensar que nós temos que gerar experiência para o nosso cliente, para o nosso paciente, né? E aí é uma coisa que eu falo sempre aqui, desde o momento que você atende no celular, no WhatsApp, no telefone, até o momento que o cliente chega no seu consultório, né? Ele precisa ter uma experiência agradável, de ter um cheiro legal, de ter um ambiente confortável, que isso também interfere em outros processos, né? Mas de ter um ambiente confortável, de ter um ambiente cheiroso, um ambiente limpo, organizado, climatizado para a sua região, né? Paulo Afonso é um lugar extremamente quente. E aí eu sou uma pessoa que não gosta de frio. Eu gosto de estar com o meu ar-condicionado desligado. Mas, quando eu vou receber uma pessoa, eu preciso entender que a minha cidade é uma cidade quente e que a pessoa vai chegar querendo, né, um lugar melhor com relação ao clima, que quer ter um lugar mais geladinho, quer ter, né, um lugar ali mais agradável para estar. Imagina eu fazer uma anamnese que vai, sei lá, durar 2 horas e ali a pessoa tá suando, tá agoniada, querendo ir embora e eu tô ali bem confortável porque o clima tá legal pra mim, mas a pessoa não tá confortável. Então ela não vai me dar as informações necessárias. Ela vai querer correr, né? Então, pense na experiência do seu cliente. Os nossos pacientes são os nossos clientes, são eles que pagam as nossas contas. Então, pense na experiência que ele vai ter desde o início que ele entra no seu consultório. Desde o momento que ele coloca o pé no seu consultório, ele precisa perceber que ali é uma experiência interessante, né? Eu acho que vocês já devem ter visto, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa em uma loja que vem uma sacolinha lá de plástico, o negócio todo embolado lá. Comprei um vestido, e aí a pessoa vai lá, enrola assim o vestido, coloca numa sacola de plástico, e chega pra mim o vestido dessa maneira. E aí eu compro em outra loja e chega ali numa sacola de papel, de papelão, todo arrumadinho, com um cheirinho gostoso. Olha a experiência que a loja me causa, né? Aquela loja ali que trouxe o negócio todo amassado e a outra que botou tudo arrumadinho, né? Então, lógico que o vestido é um vestido, é um bem, é uma coisa, né, que a gente consegue embalar. Mas quando a gente pensa em serviço, que é intangível, a gente precisa pensar também em experiência. A gente não consegue embalar o nosso serviço, mas a gente consegue pensar em prestar um atendimento de qualidade para o nosso cliente, tá? Eu trabalho com criança, por exemplo. Imagina que o pai chega e está ali, né, um ambiente que tem um chão sujo, ou que tem um brinquedo quebrado. Quando o pai chega, vai dizer, esse serviço aqui tá caro, né? Porque não tá investindo nos brinquedos. Então, a gente precisa pensar na manutenção do lugar, na manutenção do serviço, né? Então, tentar tudo bonitinho antes da gente pensar em precificar, tá bom? E aí, o nosso trabalho envolve transformação, né? Não tem devolutiva. Produtos a gente consegue devolver, né? Mas serviço não. O serviço a gente presta e o nosso cliente consome na mesma hora, né? Então a gente precisa perceber que o nosso serviço deve gerar transformação. E um serviço que gera transformação, ele precisa ser o mais barato de todos, né? Então pense, veja o quanto custa tudo que você investiu, quem é você, como você quer ser lembrada, porque isso, né, esse senso de merecimento também interfere e como a gente atende o nosso cliente, qual a experiência que a gente causa e que a gente causa transformação. Quando a gente entende que o nosso serviço causa transformação na vida de uma pessoa, na vida de uma família, isso não tem preço. Quando a família consegue enxergar que aquela pessoa está evoluindo, que aquela criança que chegou sem fazer X e hoje está fazendo X, Y e Z, não tem preço. Então, a gente precisa pensar
que o nosso trabalho precisa ser de qualidade e que gera transformação. Quando a gente entende isso, a gente consegue pensar na valorização e só depois na precificação. Ah, Jussi, mas pelo amor de Deus, eu quero saber de preço, eu não consigo, eu tenho dificuldade quanto a isso. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, a gente precisa, nos nossos serviços, agregar valor. Então, vai ter uma psico que tem os mesmos brinquedos, que tem a mesma formação, que tem o mesmo preço que o seu, né? Que usa as mesmas estratégias. E por que que aquela família escolhe você e não a ela, né? E aí é o agregar valor, é entender que nem tudo vai ser igual para todo mundo, né? Então, o nosso serviço é variável. Fixa o comentário do tema. Ah, tá. Tá pedindo para eu fixar aqui o comentário do tema. Eu coloquei o tema na outra live e aí o Instagram caiu. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Prontinho, fixado o comentário. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Valorize seu trabalho e entenda que você vende transformação e não atendimento. Isso mesmo. A gente não vende tempo, tá? E aí a outra coisa que a gente vai falar lá na frente. Muitas psicos querem basear o preço da sessão pelo tempo. E muita gente, quando pensa, né, em pagar uma sessão de psicopedagogia, pensa pelo tempo. Ah, mas eu vou pagar X por 50 minutos, por 40 minutos, por 1 hora. Mas a gente não vende tempo, a gente vende transformação, tá? E aí, a gente precisa entender que a gente precisa pensar no serviço de qualidade. E qualidade é variável. Como assim, Jussi? Qualidade é variável. Qualidade é variável porque o meu atendimento do começo do dia não vai ser o mesmo do final do dia. Jussi, você quer dizer que você atende mal o paciente que atende por último? Não, não é isso. E aí é onde a gente precisa tirar força de onde a gente não tem, pra gente entregar um serviço de qualidade. Mas que o nosso serviço é diferente para cada pessoa, é diferente para cada cliente, para determinados casos, é diferente, porque a gente começa, né, de um jeito, disposta, e termina cansado, porque a gente já atendeu todo mundo, né? Então, o meu serviço lá do começo da manhã pode ser que seja diferente do final, né? Ou então, o serviço que eu faço com o Joãozinho vai ser diferente do serviço que eu faço com a Maria. Por quê, Jussi? Porque um é melhor do que o outro? Não, porque são casos diferentes, são demandas diferentes, são suportes diferentes, né? Então, a qualidade do nosso serviço é variável, porque muitas vezes a gente não consegue fazer o que a gente pretendia fazer com aquela criança, com aquela pessoa. A gente não consegue terminar a sessão ou cumprir os objetivos da sessão, porque a família não colabora, porque outro profissional trabalha de determinada maneira X e você trabalha Y, e aí é interessante que a gente pense, né, em estar alinhado enquanto a isso. Trilha Psicopedagogia. Excelente tema, estou amando o conteúdo. Obrigada. Então, assim, a gente precisa pensar que essa qualidade é variável. E a qualidade do outro atendimento também né? Então, assim, tem a pessoa mais top em psicopedagogia da minha cidade. Ai, meu Deus! E aí, você basear o seu atendimento pelo dela vai ser diferente. E entenda que essa pessoa também vai ter uma qualidade variável, tá? Então, pense sempre que serviço, um copo de isopor como esse, a fábrica faz milhares por hora e a gente não consegue fazer igual. Você tem a mesma formação, você atende o mesmo caso, o mesmo diagnóstico, mas a pessoa vai ser diferente. Então, o atendimento vai ser diferente, tá, gente? Infelizmente, a gente não consegue padronizar de uma forma que não tenha uma qualidade variável. Vai variar porque a gente
a gente tem, né, os nossos desgastes durante o dia e também tem as variáveis, né, da criança, do caso, da demanda e tudo mais. E aí, vamos falar de precificação? E aí, como eu já tinha colocado, né, a gente não vende o nosso tempo. Psico, se você calcula o preço da sua sessão pelo tempo, pare. Respire aí, mulher. Pare, pense o que você está fazendo. Porque a gente não vende tempo, a gente vende transformação, né? Então, a sessão de psicopedagogia, ela não envolve só o tempo. Ela não envolve só os 50 minutos que você atende aquela criança. Envolve toda a sua formação, os seus cursos, o investimento em recurso, o investimento em ter um ambiente agradável para aquela criança, para aquele adolescente, para a pessoa que você atende, né? Envolve o investimento em você, para que você esteja bem, na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua alimentação. O nosso trabalho, principalmente quem trabalha com criança, demanda muito fisicamente, depende muito de nós, né? Então a gente precisa estar bem. Se a gente não come direito, se a gente não dorme direito, se a gente não faz exercício físico, como é que a gente vai apostar corrida no corredor? Como a tia Jussi faz com a criança, né? Como é que a gente vai levantar pra cima, jogar a criança, brincar, fazer brincadeiras sensório-sociais, se a gente não investiu tempo e dinheiro na nossa saúde física, né? Então pense também que a sessão de psicopedagogia, ela não é só o tempo. Tem todo o material que a gente gasta, tem todo o investimento ali de papel, de massinha, de brinquedo, de recurso, de tempo que a gente passou pensando na sessão, né? Com supervisão, com mentoria, né? Então não é só tempo, não é só tempo, tá? A gente perde ali, né? Gasta ali minutos, horas, dependendo do caso da criança, pensando qual recurso eu posso utilizar, qual atividade eu posso fazer com que essa criança engaje, com que essa criança atinja tal objetivo, né? Então não pense que sua sessão é só tempo, porque não é. Envolve muita coisa que vai além do seu consultório, tá? Então, quando a gente começar a pensar em precificar, a gente precisa pensar primeiro em quem é e onde a gente atende, né? Qual é a região que a gente atende, né? Eu sei que Paulo Afonso é uma cidade pequena, né? De médio porte, não sei, diz aí, amor. 120 mil habitantes. 120 mil habitantes, né? Então, a gente não tem ali na nossa região uma variedade, assim, uma discrepância muito grande. Lógico que tem em todos os lugares, né? Socioeconômica. Mas, dos bairros, por exemplo, né, de muitas diferenças. Então, se você mora numa cidade muito grande, que tem um bairro X, um bairro Y, veja onde você atende, né? Então, qual é a região que você está atendendo e quem você vai atender. Em uma live de área de atuação, eu falei sobre isso, sobre quem você quer atender. A gente precisa levantar as hipóteses. Nosso trabalho é de levantar hipóteses, né? Então, a gente precisa levantar as hipóteses dos acontecimentos do que pode acontecer conosco, né? Atendendo X ou Y paciente. Então, a gente vai também pensar em quem a gente quer atender e onde a gente quer atender. Ah, eu quero atender em Copacabana, de frente para a praia. Então, o paciente que vai chegar para você, o quem, vai ser um quem diferente, um quem que pode acessar Copacabana, um quem que mora por ali, por perto, ou que consegue chegar lá sem grandes dificuldades, né? Então, entenda quem você vai atender e onde você vai atender. Jussi, o quem precisa estar diretamente relacionado com a renda daquela família, com a situação econômica daquela família? Não necessariamente, tá? Mas quando a gente define o quem por outras características, as características socioeconômicas também aparecem, tá? Então, assim, como a gente vai precificar? A gente vai entender quem e onde a gente atende, né? Então, não adianta eu cobrar uma sessão
que vai muito além do que o meu cliente pode pagar. Se eu estou, por exemplo, num bairro muito pequeno, ou então se eu estou numa área rural, ou então se eu estou, né, numa cidade que tem uma demanda grande de serviço, ou que tem uma demanda pequena de serviços, aí a gente vai ter que levar em consideração todas essas questões, tá? Então pense quem é o seu cliente e onde você vai atender. Onde envolve região, onde envolve a clínica, o lugar, o consultório, o seu ambiente, tá? Então, quando a gente vai precificar, a gente precisa pensar quem e onde. E aí, para quem tá começando, uma coisa interessante da gente pesquisar é mercado, né? Então, pesquise a sua concorrência. Ligue, veja como é que tá a média do preço dos atendimentos na sua cidade, tá? Por que a gente precisa fazer isso? Porque quando a gente está começando, a gente não sabe quanto custa o trabalho, né? A gente não sabe como é que aquela cidade, aquela região, aquele quem que a gente pensou, paga, né? Então, a gente precisa pesquisar, sim, o mercado. Quando a gente está começando, quando a gente está enveredando, né, numa nova profissão. Então, para você que está começando, pense também em fazer pesquisa de mercado. Ju, se você faz pesquisa de mercado, hoje não mais. Mas quando eu comecei, eu liguei para as pessoas que estavam, né, na minha cidade, perguntando os valores. Ju, se você recebe muita pesquisa de mercado, recebo. As pessoas entram em contato comigo pelo direct, as pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, né? Fazendo, né, como se fosse ali uma família, pesquisando o preço, dizendo ali algumas demandas e tal. E eu falo, Ju, se você fala o preço das sessões, o preço da anamnese, não sei o quê, falo. Porque a gente precisa também pensar que, eu estou sendo alvo da concorrência. A concorrência está querendo ali pesquisar. Se ela está te pesquisando, é porque ela te entende como referência, né? Então não tenha medo dessas pesquisas. Eu não fico chateada quando as pessoas me ligam, quando as pessoas me mandam mensagem, né? E se for uma pessoa que foi extremamente franca e diga assim, olha, Ju, se eu sou psicopedagoga, quero montar meu consultório, quanto é que você está cobrando? Eu vou dizer do mesmo jeito. Não se preocupem com isso, tá? Por quê? Eu sei que quem está começando precisa se balizar pelo preço de quem já está no mercado, né? E não é ruim isso, tá? Então, se você vai ali pesquisar o seu concorrente e você se sente mal por isso, não se sinta mal por isso. Às vezes, a gente precisa entender o que está acontecendo ali no mercado, né? Se você está cobrando muito abaixo, se você tá cobrando equivalente. Então, pesquise. Não tenha medo de fazer pesquisa com a concorrência. E se a concorrência, né? Na minha cabeça, a concorrência não existe, tá? Eu digo nossos colegas, né? Se existem colegas que estão entrando em contato contigo para saber o seu preço, né? Passe o preço, mas o valor só vai saber quem for atendido por você, né? Então, nem se preocupe com isso. Com relação ainda a determinar, né, o preço da sua sessão, o preço dos seus serviços, pense também nos seus custos fixos e nos seus custos variáveis, porque a psicopedagogia não depende só da gente, enquanto pessoa, que eu falei antes, né? Que depende da gente, do nosso bem-estar físico, do nosso bem-estar mental. Mas também depende de papel, massinha, slime, cola, lápis. E isso são coisas, né? São custos variáveis, que um mês a gente gasta mais, no mês a gente gasta menos. Tem criança que nas sessões a gente gasta muito papel, ou muita cola, ou gasta ali a massinha inteira que a gente tem disponível. E tem criança que a gente usa só o nosso corpo, só a nossa brincadeira, as observações, os recursos que são, né, físicos, que não acabam. Então, essas despesas são variáveis e a gente precisa levar em consideração.
Quando a gente começa a estabelecer o preço da nossa sessão, da prestação do nosso serviço, seja de atendimento psicopedagógico, de orientação de pais, seja de uma consultoria numa escola, a gente precisa pensar nesses dois, né, aspectos, custos fixos e custos variáveis. Eu tenho a minha experiência clínica e hoje eu vou passar isso para vocês, né? Então, o custo, a gente já tem uma live de organização financeira, de planejamento financeiro, que é interessante que você veja, para você entender essas questões também. Mas quando a gente pensa em precificar a nossa sessão, a gente precisa pensar, quanto eu estou pagando de aluguel? É aluguel, não é aluguel? É home care? Se é home care, aí a gente vai lá pro variável. Como é que tá a gasolina? Quanto que eu tô gastando de gasolina? Eu vou para casa almoçar ou eu almoço na rua? Eu preciso fazer um lanche? Quanto é o lanche por dia? Né? Então, a gente precisa, sim, pensar em custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são esses que a gente determina que a gente vai pagar mensal, né? Então, se você tem uma funcionária, você vai precisar colocar sua funcionária. Se você, que aí quem tá começando é mais difícil ter uma funcionária, né? Aluguel. O que mais que é fixo? Lembra aí? Internet ou telefone, né? Você precisa ali ter se você tem um plano ali pós-pago ou um plano pré-pago, mas que você paga todo mês certinho. Então, você precisa ali colocar tudo isso, né, para fazer o cálculo da sua sessão, tá? Outra coisa que ninguém diz, mas que a gente disse lá na nossa live de planejamento financeiro, foi de pense também no seu salário. Pense em quanto você quer ali tirar para você todos os meses, tá? Então, defina um salário para você, porque esse salário vai ser a sua meta, vai ser ali, você vai se balizar quanto ao valor que você quer receber no final do mês. Você vai precisar tirar os custos fixos, os custos variáveis e ainda ficar com aquela quantia, né? Então, pense que o valor da sua sessão não é só os 50 minutos. Existe todo um suporte que você precisa custear para que o seu trabalho seja feito e seja feito bem feito, tá? Rafaela, saudade. Oi, Rafa, saudade de você também. Apareça. Vamos lá, gente. Então, quando a gente for definir preço, pense em quem você atende, onde você atende, a média, né, do mercado. A gente precisa também pensar nas despesas fixas e despesas variáveis e num salário pra gente. Então, quando você for determinar o preço da sua sessão, veja quanto é que tá o mercado e quanto é que tá ali as suas despesas. E aí, faça aí uma continha básica. Seria interessante uma planilha, né? Pode ser. Pode ser. Eu tô dando trabalho pra ele aqui. Vamos pensar numa planilha. Pense no valor do mercado, faça uma continha, né? O valor do mercado e os seus custos fixos. Pense também em quantos pacientes, quantos clientes você quer atender por dia. Se você consegue, né, ter aí uma quantidade X de pacientes para você ver quanto é que você ganha por dia, para você fazer a conta lá e por semana e por mês, né? A gente sabe que existe uma volatilidade na nossa agenda. Quem trabalha com pessoas, as pessoas ficam doentes, as pessoas se atrasam, as pessoas têm várias intercorrências durante o dia. E que, né, pode ser que eu tenha programado ali na minha agenda para atender 6 pacientes, mas que eu só atenda 4. E tem dias, né, agora nesses tempos aí de gripe e de outras coisas, né, de outras infecções, a gente se programa para atender 6 pacientes, atende 2. Porque muitas crianças ficaram doentes, né, então férias a gente precisa levar em consideração também, né. Mas de modo geral, a minha agenda comporta quantos pacientes? Eu consigo atender tantos pacientes. E aí, gente, leve em consideração se você tem saúde mental e saúde física para atender X pacientes, né? Eu já cheguei a atender 12, 14 pacientes, assim, num dia. E isso, né, quer dizer que eu tava ali atendendo de manhã cedo até a noite.
E é muito complicado pra gente quando a gente começa, né, a desgastar a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Mas no começo, a gente faz essas loucuras mesmo. A gente, se tem demanda, a gente vai atendendo, né? E esse é outro ponto importante para você perceber o seu valor. Se você tem uma demanda gigante, se você está precisando descer sua agenda até a noite, se você tem uma lista de espera, um monte de gente esperando para ser atendido por você, isso quer dizer que você tem um valor ali, que as pessoas estão enxergando um valor, que você está transformando a vida das pessoas de uma maneira que a pessoa não quer nenhuma outra psicopedagoga, só quer você, né? Então, é interessante que você pense, né? Veja como é que está aí a sua demanda. Se você tem uma lista de espera, não faz sentido você estar com um preço bem pequenininho e se desgastando o dia inteiro até a noite sem elevar o seu valor, né? E sem elevar o preço da sua sessão. Então, pensa, as pessoas estão enxergando uma coisa aqui, peraí. Por que as pessoas não estão querendo ir para outras profissionais, estão querendo vir para mim? Se eu tô com a lista de espera, se eu tô precisando atender 12, 14 pacientes por dia, me desgastando tanto, existe uma coisa aí. Interessante. Eu gosto de fazer esse pensamento. Interessante. Então vamos lá, vamos refletir. Se as pessoas estão valorizando o seu trabalho, se você está entregando uma qualidade e transformação nas vidas de uma pessoa, a ponto de as outras pessoas que estão de fora, que estão sabendo não querer outra pessoa, só você, e esperando pelo seu serviço, isso quer dizer que tá na hora da gente começar a subir esse preço, tá? Então, pensa em subir o preço para você atender aquele valor ali que você pensou, né, em atender por dia de pacientes, tá? Então, quando a gente atende ali 14 pacientes, que nem eu fazia essa doideira, quando eu chegava em casa, eu tava só farofa. Sabe aquele pozinho ali que fica no fim da paçoca? Era a tia Júcia no final do dia, tá? Então, pense que vai existir também ali uma demanda, né? Outra coisa, tenha várias formas de pagamento. E aí, quando a gente tem várias formas de pagamento, a gente consegue, né, fazer ali um preço melhor para o nosso cliente, que seja melhor para ele, que seja bom para a gente também, né? Então, se você vai atender sessões únicas, você vai atender e receber, você vai fazer pacotes. Os pacotes são interessantes para todo mundo, porque o cliente paga antes, paga ali um valor do pacote e não da sessão unitária, mas em compensação você recebe um pouco menos, né? Porque a gente vai fazendo ali os descontos dos pacotes para que o nosso cliente se beneficie, mas a gente também se beneficia porque o pagamento do pacote é feito à vista, né? É feito na hora, então você ali já tem a seguridade de ter recebido o valor do pacote, tá? Então pense também que quando você vai precificar, você vai precificar o unitário ou você vai precificar o valor completo da prestação daquele serviço, né? Então, não venda a sua hora, lembre, a sua hora. Como eu coloquei agora num post essa semana, tempo é ouro. Tempo é ouro para criança e tempo é ouro pra gente também, né? Então, não venda a sua hora é muito preciosa, tá? Lembre sempre de colocar tudo na balança quando você for precificar. Estefânia, misericórdia 12? Pois era, menina. Qualidade, daí a qualidade do atendimento. Exatamente, quando a gente atende muitas pessoas, né, a gente se desgasta muito. Então, eu não queria, de forma nenhuma, descer a qualidade do meu serviço. E aí, eu me desgastava demais. E aí, não estava valendo a pena esse desgaste, né? Então, foi quando eu comecei a reorganizar essas questões de preço, entender o meu valor, né? E entender que aí eu precisava também de sanidade mental e bem-estar físico para poder atender os meus pequenos. Excelente a procura, porém o desgaste físico, exatamente. Vamos lá. Tempo é ouro. Então, pense que nessas diversidades, né, de forma de pagamento, pode ser bom para você e pode ser bom para o seu cliente, tá? Então, quando você for pensar também em atendimentos, né, em formas de pagamento, pense se você vai ter uma chave Pix, que é excelente, todo mundo usa,
muito bom ter uma chave Pix ali disponível, inclusive, né, com uma artezinha bonitinha já para você enviar para o seu paciente via WhatsApp, para que seja, né, copiar e colar. Se você vai usar cartão, veja os custos de ter um cartão, se o cartão vai ser pelo celular, se você vai ter a maquininha, quantos por cento que vai ficar lá na empresa do cartão, se você vai repassar, se você vai custear, né, as taxas do cartão. Tem todas essas questões pra gente pensar quando a gente vai precificar também, tá? Débora colocou aqui, quantos pacientes atende na semana, Jussi? Eu tava com 32. Agora dei uma diminuída, Débora. Estefânia, Pix é ouro, Pix é vida. Depois que inventaram isso, eu vivo levando puxão de orelha, porque eu ando sem dinheiro, só faço Pix. E aí é uma forma também da gente ver, viu? Como é quando a gente entra na loja de brinquedo, o aplicativo do celular já treme. E aí, muitas vezes, esse Pix aí que a gente vai fazendo, né? O dinheiro vai indo e aí no planejamento financeiro, quando a gente vai fazer, a gente se perde, tá? Então, tome cuidado também com o Pix aí saindo da gente, tá? Outra coisa. Outra pergunta? Aonde? Você faz psicologia em qual período? Eu tô de período de dia? Como assim? Entendi, não entendi. Do dia eu faço à noite. Diga qual você tá. Do período, eu estou no 9º semestre, né, no 5º ano, indo, né, agora que estou de férias, mas indo pro 5º ano de psicologia, eu faço à noite. E aí, uma das coisas que eu pensei em reduzir foi justamente por conta disso, porque a minha aula começava às 6h30. E aí, quando eu tinha uma demanda dessa de 12 pacientes por dia, 14 pacientes por dia, não dava tempo nem de estudar, né, para atender os próximos pacientes, para ter uma qualidade ali melhor no serviço, porque a gente que tá começando, quando a gente vê uma demanda, né, a gente corre. E por conta da faculdade mesmo, então eu dei uma reduzida, né, para atender até 18 horas, 17h40, ali no máximo, mas tinha dias no começo, assim, quando eu tava começando a me organizar, eu saía tipo 6h30 e chegava atrasada na faculdade, sem comer, sem tomar banho, um caos. E aí depois eu comecei a me organizar mais certinho quanto a isso, tá? De semestre, né? Eu tô no 9º semestre. Ainda bem que não tem filhos, justamente, porque a correria é grande. Ó, Estefânia, ontem eu peguei peguei muitos livros e os que eu consegui comprar com menor preço na internet, ainda compramos com menor preço na internet. Saí carregada ontem do shopping. A gente que mora em cidade que não tem shopping, a gente vai e faz a festa, né, quando vem. Edivânia, não seria viável ter uma conta profissional para ter um controle? Sim, é interessante sim. A gente falou na live 23 de planejamento financeiro, de separar uma conta para você ter esse controle profissional, tá? Mas eu falo justamente disso mesmo, assim, quando a gente vai passando no Pix tudo ali, a gente tá, né, tem dinheiro disponível, né, então tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? Mas muitas vezes, Edivânia, a gente gasta do nosso dinheiro também, né, da nossa conta pessoal. Episódio 23, a gente detalhou bem bonitinho essa questão do planejamento financeiro, tá? É interessante sim ter uma conta. No começo eu tinha várias contas e isso me prejudicava bastante, tá? Com relação à precificação ainda, né, você vai lá, sim, pesquisar a sua concorrência. Jussi, pesquisei minha concorrência. E agora, o que é que eu faço? E agora você vai ver o preço do mercado, a média, né, daquela seção, do valor daquelas sessões, ou do valor dos pacotes, enfim, pesquisa tudo. E aí você vai ver quanto é que você vai cobrar. E uma dica que eu te dou, e um pedido que eu faço é, nunca se baseie pelo mais barato. Por quê? Quando a gente atende uma criança,
quando a gente atende famílias, a gente tá, né, transformando vidas. E quando a gente se baliza pelo mais barato, a gente atrai um tipo de cliente para o nosso serviço, que é o cliente que quer o mais barato. O cliente que quer o mais barato, muitas vezes pode, eu não estou dizendo que é uma regra, né? O cliente que quer o mais barato, muitas vezes não vai entender o seu investimento além do tempo. O tanto de tempo que você estudou, o curso que você foi fazer. Muitos cursos que a gente faz não tem na nossa cidade, a gente viaja, então a gente paga hospedagem de hotel, a gente paga alimentação, a gente paga deslocamento, o próprio curso, os recursos que a gente compra, né? Então, muitas vezes, para o pai que procura, para a família que procura preço, que procura o menor preço, não adianta você comprar o brinquedo da Fisher Price ou você comprar um brinquedo ali na lojinha de R$1,99. Né? Então, pense aí, quando você for fazer precificar a sua sessão, o seu serviço, pense que não se baseie pelo menor preço, porque o menor preço atrai clientes diferentes, né? Então, atrai clientes que só se importam com o preço. E a gente não quer preço, a gente quer transformação. Então, o nosso cliente precisa prezar pela transformação, pelo que a gente está fazendo na vida dessa família e na vida dessa criança. E não só pelo preço, tá? Então, veja a média de preço de sessão, de serviço que as psicos estão cobrando aí na sua cidade. E tem aí uma média que você fique, né? Se aproxime, tente se aproximar da que é mais cara. Lógico que quando a gente começa, a gente fica com medo de, eu vou começar cobrando R$200. Não. Mas você pode também, né, não cobrar 40, que é a mais barata, né? Então, se tem ali uma psicopedagoga que cobra R$40 e uma que cobra R$200 numa sessão, a gente precisa pensar aí que existe uma disparidade grande. E se existe uma disparidade grande no preço, a gente vai pesquisar também, né? E aí famílias que prezam qualidade vão pensar, por que a fulana cobra 40 e a cicrana cobra 200. E aí vai ver o que está agregado em valor nessa pessoa, né? Então, além de pensar no valor e cobrar o preço, né? A gente precisa também parecer com o que uma profissional que cobra aquele valor, né? Então, de estar bem vestida, de ter um ambiente legal, porque não adianta você cobrar o valor mais caro e não investir também no seu material, no seu acolhimento, na sua formação, nas coisas físicas que estão disponíveis no seu consultório, tá? Deixa eu ver mais aqui. Tem uma média de preço na sua cidade? Na minha cidade, a média de preço é entre 80 e 120 na sessão. Como a gente falou, na cidade de 120 mil habitantes. Os pacientes seus vai uma vez na semana ou mais? Depende do caso. Existem pacientes que vêm uma vez e existem pacientes que vêm 2 vezes. Deixa eu ver mais. Ju, tu tem preço diferente para cada coisa, para avaliação e intervenção, ou é tudo o mesmo valor? Tem valores diferentes, Débora. Por quê? Porque eu não vendo a sessão na avaliação, né? Assim, na cabeça dos pais, das famílias que chegam, a gente vende, tá pagando a sessão. Mas eu vendo a avaliação completa. Então, por exemplo, e aí é uma coisa que vocês precisam pensar também. Eu vou cobrar testes por fora, eu vou cobrar os protocolos que eu vou aplicar, as correções, né? Porque tem alguns testes que tem correções informatizadas que as correções são pagas. Então, eu vou repassar esse valor para o meu cliente ou eu vou agregar ali, colocar tudo junto dentro desse pacote todo. Por isso que uma das coisas que eu pensei foi em estipular um valor para a minha avaliação. E aí, a quantidade de sessões que eu precisava estar ali dentro daquele valor e não pela quantidade de sessões. Por quê? Uma questão que eu observava era que em alguns casos que eram muito mais complicados de se levantar uma hipótese diagnóstica, de
terminar ali um relatório, né? Muitas vezes a gente precisava de algumas sessões a mais, porque eu tinha lá no começo estabelecido que tinha X sessões na minha avaliação. E aí, eu precisava de muito mais. Só que, como pai e como eu vendia por sessão, as pessoas entendiam que, olha, não dá mais, você disse que era tanto, e aí eu não vou pagar mais por isso. E aí, ou eu ficava no prejuízo de fazer a sessão de graça, ou porque eu precisava para terminar, ou então a pessoa não fazia e eu precisava parar e ficava no prejuízo de tentar ter raciocínio clínico de uma coisa que eu não tinha conseguido ali em X sessões. Então eu fiz um valor, eu estipulei um valor para a minha avaliação. E aí eu vou fazer independente da quantidade de avaliações até eu chegar numa determinada hipótese, num ponto que eu quero chegar ali de avaliação. Então, o valor de avaliação e intervenção são diferentes. Eu não repasso nenhum custo que eu tenho para o meu paciente. Então, se eu vou para a escola, se a escola é aqui ou se a escola é lá na China e eu precisar visitar a escola dirigindo, o valor da despesa ali, né, do tempo que eu vou passar de deslocamento, do tempo que eu vou passar em reunião com a escola, do valor da gasolina, é independente, tá? Então, se eu vou usar protocolo que é X e protocolo que é Y, protocolo que tem uma correção que eu posso fazer, protocolo que tem uma correção que só é informatizada, que eu pago X pela sessão, independente, vai ter ali um valor. Então, eu não vendo sessão, eu vendo o valor da avaliação. Já na intervenção, a gente já começa a conversar de uma forma diferente, porque ali tem uma continuidade, né? A gente entende que muitas crianças a gente não vai conseguir ali definir um tempo de terapia, né? Porque aí é um processo que a gente vai conversando com a família e tudo mais. E aí a intervenção é um valor diferente, pode sim ser feito pacotes e tudo mais, né? Então aqui comigo, na minha prática, eu tenho valores diferentes. Tem psico que faz diferente, tem psicos que faz, né, com preço igual. Mas aí é uma coisa que você decide, tá? Ó, a Estefânia colocou aqui. Eu cobro o mesmo valor, avaliação e intervenção. Tá vendo? A Estefânia cobra igual porque ela acha que é interessante dessa maneira. Aqui eu faço diferente porque achei mais pertinente, né, ter um valor diferente para a avaliação, porque na avaliação exigem custos que são diferentes. De criança para criança, de caso para caso, tá? Stefania, nossa vestimenta é tudo e as famílias observam sim. O meu é o mesmo valor, ok. Luísa, dúvida sobre o paciente que vem mais de uma vez por mês. Como fica essa precificação? Mais de uma vez por mês ou por semana? Eu não atendo paciente que vem uma vez só por mês. Deixa eu ver. Quando vem mais de uma vez na semana, quando a necessidade da terapia da criança é mais intensiva, não tem diferença no valor, não. O que eu faço, né, e aí eu acho que já mencionei em alguma live, você lembra? Da questão dos valores das sessões sociais? Na live de gestão. Na 23, né? Eu faço atendimentos sociais, então eu tenho uma cota de pacientes e aí eu libero vagas sociais que aí tem um preço mínimo para atender as demandas da comunidade, das escolas privadas ou de alunos que são bolsistas em algumas escolas privadas e tudo mais, né? Das escolas privadas, eu falei? Das escolas públicas. Alunos de escolas públicas e alunos de escola privada que são bolsistas ou crianças em vulnerabilidade social. Então, eu estabeleci parâmetros para o meu atendimento social e estabeleci um preço que é mínimo, que aí eu não faço de graça, porque exige também, o nosso trabalho exige um compromisso da família, né? E muitas vezes, por experiências passadas, quando o meu atendimento social era feito gratuitamente, não existia a noção de valor do meu trabalho para com aquela família, né? Então a família faltava, a família não avisava que ia faltar, não se interessava, não se empenhava no processo da criança. Então, quando eu decidi
E aí eu privei dos atendimentos sociais, passei um tempo sem fazer atendimento social. E depois eu senti no meu coração que eu precisava voltar com os atendimentos sociais e voltei os atendimentos sociais, mas aí existe, né, alguns critérios que aí eu observo para poder fazer a vaga social, né? E aí eu não saio divulgando, gente, tem vaga aberta para a vaga social. Não é bem assim, tá? Existem todo um critério ali, que às vezes a escola que encaminha, às vezes os serviços, né, de proteção à criança e adolescente que encaminha aquela criança, que aí eu tenho os critérios bem bonitinhos para que essas crianças sejam, né, inseridas no programa de atendimento social. Stefânia, vai refletir agora, né, Stefânia, sobre a questão da diferença do valor. É interessante. Eu vi aqui, Stefânia colocou, informatizada na psicopedagogia, o IDAD e o SRS2. Eu acho que tem outros, viu, Stefânia? Agora de cabeça eu não lembro. Eu sei que o IDAD, quando a gente compra o protocolo, né, a gente compra a aplicação, a gente ganha algumas correções, né? E ele tem a possibilidade de fazer manualmente. Só que, para mim, a correção informatizada é uma mão na roda, porque é muito mais fácil, né? A gente perde menos tempo, não de perder tempo, não que corrigir ali vai ser eu perder tempo, né? Mas eu consigo encaixar melhor na minha rotina para pensar no caso da criança do que eu estar ali calculando tudo no IDAD, por exemplo, né? O SRS2 não tem como corrigir mesmo, né? É obrigatório a aplicação, a correção informatizada. Como é? Informatizada. E aí a gente precisa ali pagar pela correção, né? E pela aplicação também bonitinho. Então, quando eu penso na avaliação, eu penso em todas essas possibilidades e aí na anamnese a gente já vai levantando algumas hipóteses, mas quando eu pensei em precificar a minha avaliação, e isso veio, gente, depois de um processo de mentoria. Se a minha mentora estivesse aqui, ela ia estar aí comentando nos comentários, né? Que veio depois dela martelar muito na minha cabeça e que, Ju, você precisa entender o seu valor, você precisa ter senso de merecimento, você precisa pensar em várias outras coisas, não sei o que e tal. Então, apesar de, né, eu ter um marido que tem uma veia empreendedora, que gosta de falar de finanças e tudo mais, eu ainda me prendia a muitas coisas quando eu pensava em reajustar o meu preço. Porque eu pensava no preço e não pensava no valor que eu agregava às famílias. E quando eu entendi isso, a chave virou para mim. E aí, quando eu fui reestruturar, né, a precificação dos meus serviços, eu consegui entender esse valor, né, e pensar e entender que a avaliação, quando a gente bota tudo no papel, que a avaliação, ela custava mais do que a intervenção. Por isso que eu decidi, né, aí trocar, fazer valores diferentes. Tem perguntas, eu tô subindo, vamos lá. Trilha psicopedagogia. Aqui na trilha usamos valores diferentes para avaliação e intervenção. Muito bem. Nas idas às escolas, por exemplo, como você faz? É o valor da sessão? Você tira um dia de atendimento para a criança que vai para a escola? Vamos lá, Edivânia. Já respondi, né? Esse tá incluso o valor, não cobro, porque tem escola que vai receber a gente de prontidão, que vai estar ali esperando por a gente, né? E tem escola que a gente vai ficar ali sentada, esperando muito tempo, porque a gente marcou com uma pessoa, mas quem vai atender a gente é outra. E tem um monte de imprevistos que a gente sabe que acontece dentro de uma escola, né? Então, se eu cobro a sessão, como é que eu vou dizer pro pai, olha, pai, então, eu gastei 3 horas para fazer a visita escolar do seu filho. Então, não tem como. Por isso que eu resolvi embutir o valor dessa visita, o valor dos testes, de tudo, na minha avaliação, tá? Então, aí a pessoa não se preocupa. Com relação ao dia, né, eu programo a minha agenda. Então, hoje, eu tenho 2 dias, um dia inteiro e uma manhã para fazer esse tipo de atendimento. Ir para a escola, para poder fazer devolutivas, para ficar ali mais com a agenda livre, para ter tempo, né, de fazer
prestar serviços que exigem mais tempo do que um tempo de sessão. Porque eu não gosto de ninguém me esperando. Então, quando chega uma pessoa que se atrasa e a outra pessoa que chega antes, aí pronto, eu já me desestabilizo. E agora, com a pandemia, eu precisei me reorganizar bem bonitinho, porque é eu que limpo a sala depois dos atendimentos. Eu preciso saber tudo que eu usei, se está tudo limpinho, né? E aí, tudo cronometrado. Se eu encaixo aí uma visita escolar no meio dos meus atendimentos, eu preciso pensar no deslocamento, né, do que eu vou, do que eu volto, e pensar também nos imprevistos dessa visita escolar, né? Quanto tempo eu vou gastar, se é um caso mais tranquilo, se é um caso mais difícil, se a escola vai querer orientações. Então tem escola que começa a puxar assuntos de outras coisas, a gente tem que saber cortar, lógico. Mas muitas vezes a gente não consegue. Então, depende muito. Então, por isso que eu resolvi, né, embutir ali no valor da minha avaliação. Então, eu não cobro a sessão de visita escolar à parte, porque tem todos esses imprevistos. Só penso que muita gente está perdendo essa live aula. Obrigada, Débora. Como você divulga as vagas sociais? Não divulgo. Não divulgo vagas sociais, gente. Por quê? Tem gente que não consegue pagar de fato. E tem gente que consegue pagar e aí ela se aperta, ela faz um jeito ali de pagar o seu serviço, né? E aí eu não divulgo as vagas sociais. Eu converso com algumas escolas parceiras, né? E aí as escolas parceiras, tendo a demanda, elas conversam comigo, me encaminham, né? Então tem todo um processo para que eu entenda que essa pessoa que chegou vai contemplar a vaga social, tá? Então a pessoa já chega, muitas vezes, sabendo que é para vaga social. Então eu não divulgo, porque eu acho que vocês nunca viram aqui eu dizer assim, gente, agenda aberta. Agenda aberta, porque eu não tenho essa disponibilidade de agenda tão grande assim, né? Existem pacientes que vêm comigo há algum tempo, né, que já tem ali os dias fixos, então eu não consigo mexer. A demanda chega ali no privado, né? Eu não coloco agenda aberta. E eu não coloco também agenda aberta de vaga social, ou temos vagas sociais. Eu não me divulgo dessa forma, por quê? Porque como eu falei de posicionamento, quando a gente se posiciona de uma maneira, a gente atrai gente de outra que está esperando por aquilo, né? Então, se eu me divulgo como sendo a mais barata, se o meu diferencial é ser a mais barata, eu só vou atrair clientes que prezam pelo menor preço. E se eu divulgo, olha, tenho vagas sociais, estou atendendo com vagas sociais, eu vou atrair pessoas que querem pagar o mínimo ou que não querem pagar pelo meu serviço. E aí, quando eu coloco isso, né, vai chegar um monte de gente, e mesmo gente que poderia pagar, muitos clientes que podem pagar, podem ficar ali na vaga na fila de espera de vaga social, né? Então, eu não divulgo essas vagas elas são encaminhadas, né? É um processo bem bonitinho que eu tenho aí com escolas parceiras, tá? Então, tem escolas que me mandam muitas crianças e, em muitos casos, existem, né, as exceções nessas escolas de crianças bolsistas e de outras várias situações que aí a escola já sabe que eu tenho essa vaga social e pergunta, né, me liga, Jússi, quantas vagas sociais você tem disponível? Você ainda tem vaga social? Você tá pegando atendimento social? E aí, eu converso com a escola, tá? Então, existe um número estipulado de vaga social e existe também todo um processo e critérios para vagas sociais. Outra coisa isso, né, que é assim, primordial do meu trabalho. Eu prezo muito pela qualidade do meu trabalho. E o atendimento de vaga social, ele vai ser absolutamente do mesmo jeito de quem paga a sessão inteira. Então, se eu vou para a escola, eu vou na escola. Se eu faço assim, eu faço assim. Se eu gasto um teste que tem valor X de correção, eu vou fazer
do mesmo jeito. A minha entrega, ela vai ser do mesmo jeito, porque não faz sentido para mim ter vaga social e eu baixar a qualidade do meu serviço. As minhas vagas sociais são para que eu entenda, para que eu tenha, né, responsabilidade social, que o meu trabalho possa atingir quem não pode pagar, quem precisa do meu trabalho e não pode pagar. E não porque eu esteja divulgando que seja mais barato e tudo mais, né? Então, Camila, eu não divulgo. Eu converso com as escolas e aí pode, inclusive, ser uma estratégia de parceria para quem ainda não atende com vaga social, né? De, olha, a gente pode fazer uma parceria e X alunos que você me encaminha, eu atendo uma vaga social. E aí você precisa ver sua agenda e a quantidade de clientes que você consegue atender pagantes e de vaga social, tá? Então, veja aí o que faz sentido para você. Não se posicione como uma pessoa que faz caridade, porque a gente não faz. Eu tenho a minha responsabilidade social, eu faço doações, nós contribuímos com os Médicos Sem Fronteiras, com um monte de projeto, eu tenho as minhas vagas sociais, mas o nosso trabalho não é caridade, a gente precisa tirar da nossa cabeça, né, esse posicionamento assistencialista, tá? Qual é o valor da vaga social? Eu tenho um percentual de desconto, tantos por cento de desconto. Tá? Então a pessoa paga, mas paga ali com uma porcentagem com desconto. É um valor mínimo bem simbólico, só para que ela entenda que existe uma responsabilidade e que existem também, né, custos para que eu atenda aquela criança. Tinha essa dúvida sobre valor social. Pretendo ter vaga para esse atendimento. Muito bom, obrigada. Nada. Verdade, tem muito país perto. Pois, Estefânia, eu era a pessoa que cedia todas as negociações, né, de preço. Ah, porque eu não posso pagar, não sei o quê. Não. Aí quando o pai saía, o carro dele que estava estacionado na garagem era 50 vezes melhor do que o meu. E aí eu, como assim? Né? E aí, não é que você não vai ceder as negociações, né? Mas aí você precisa entender que existe preço e que existe valor e que você tem valor. Você não tem preço. Nosso serviço não tem preço, porque transformação não tem preço. Tá bom? Estefânia, idade é perfeito e tem razão. A correção é R$50, realmente temos que precificar. Muito bem. Mentoria é tudo. Os maridos puxam nossa orelha. Puxam demais. Eu sofro. Caroli, deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Que aí eu tô no hotel, vou perder o café da manhã, minha gente. Calma aí. Tua vaga social significa valor mais baixo ou totalmente gratuito? Não atendo totalmente gratuito mais, Débora, porque tem essas questões aí que envolvem responsabilidade da família. Isso. Depende de vaga, depende da família, né? Eu tenho uma porcentagem, independente da família. Deixa eu ver mais. Excelente, obrigada. Tássio, preço mais baixo simbólico. Tássio já respondeu. A entrega é o mesmo, apenas para que a pessoa tenha compromisso. Isso. Muito bom. Também faço dessa maneira. Débora, ex-empresa. Falo que trabalhamos com amor e não por amor, porque se fosse por amor, trabalharíamos de graça. Isso, eu já falei em alguma outra live, né? A gente tem que tirar por amor da nossa cabeça. A gente trabalha porque a gente precisa se sustentar. Mas a gente não pode trabalhar por amor, a gente trabalha com amor. Vamos lá. Kelly, que dica você dá para quem tá começando? Sobre precificação, pesquisa mercado. Tá bom? Se for geral, episódio 9. Se for geral, tem um episódio 9 aqui, meu holding de hoje, meu assistente de hoje. Tem uma dica só. Tem uma live só sobre o início, é a live 9. Tem no Spotify e no YouTube também, tá? Estefânia, acredite se quiser, passei por situação semelhante. Pois é, essa do carro, né? Mari, a melhor sempre, Débora Palminhas. Gente, vamos lá. Então, entenda a sua demanda, veja o mercado, veja como estão cobrando, pense que você tem valor e não preço, não venda suas horas, né? E aí, lembre sempre que uma coisa que a gente fala muito é preço justo, mas o preço justo pra quem?
O preço precisa ser interessante para o cliente e para a gente que está prestando serviço, tá? E aí, a ideia de preço justo, quase que não sai. A ideia de preço justo vai surgir quando você entender o seu valor, o que vale e o que não vale. E tem outra coisa também, que é o que vale a pena e o que não vale a pena pra gente se desgastar, tá? Então, muitas vezes a gente fica pensando, né, de que, o preço justo é o quanto você pagaria, e aí é o X da questão. Quanto você pagaria para a sua sessão psicopedagógica, para a sua avaliação psicopedagógica? Se você tem um filho, e aí a questão, por exemplo, da concorrência, que eu não me incomodo com isso, porque eu tenho filhos, que atendo filhos de psicopedagogas. Então eu não me incomodo, porque aquela profissional, ela precisa de outra profissional para atender o filho dela. E se ela me pergunta, e se eu digo, fulano é profissional, eu não vou dizer o meu preço, o quanto custa a minha sessão, né? Eu não posso fazer isso, porque tem essas intercorrências da vida, né? De que a gente muitas vezes não consegue atender os próprios filhos e aí precisa da outra pessoa, né? Então tirem essa ideia aí de concorrência. Faça com que não exista concorrência para você. Agregue tanto valor, seja a melhor. E aí, ser a melhor, não é ser a melhor porque você tá pisando em todo mundo e sendo a melhor pra querer aparecer, não. Seja a melhor no seu atendimento. Tenha um trabalho de qualidade, que assim a pessoa diga, poxa, fulana é sem comparação. Porque não tem concorrência. Não existe concorrência para trabalho bem feito. E aí, o trabalho bem feito não tem preço. A transformação que você gera na vida de uma criança não tem preço. Então, trabalhe muito bem, trabalhe bem feito e não vai ter concorrência para você. Porque o que acontece é que quando a gente começa a pesquisar a concorrência, muitas vezes a concorrência tem um preço maior e uma entrega muito menor do que a sua, né? Então, entenda sim os colegas que trabalham, né, junto ali na mesma área, mas entenda que não existe concorrência. A concorrência é conosco. A gente que precisa ser o melhor a cada dia. E entendendo que a gente é a melhor, a gente consegue precificar da forma mais adequada possível, tá bom? Deixa eu ver mais. Quem está iniciando, episódios 2, 3, 9 e 12 irão ajudar muito, link na bio, muito bem. Débora, Júcia made sua t-shirts de cactos. Tem cactos e ainda tem assim, ó, respeite meu oxivis, bem nordestina. Gente, se não tiver mais dúvida, vou ficando por aqui, né? Estou à disposição no direct, me digam, me deem feedback sobre a live de hoje. Eu sei que é uma live bem interessante, eu não avisei com antecedência, porque estava na correria da viagem, arrumando mala, um monte de coisa. Mas vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, no Spotify também, aqui também, muito bonitinho, né? Então, falem comigo depois se vocês gostaram e as dúvidas que vão surgindo, tá? Edivane, essa semana eu estava fazendo pesquisa de preço e pensa na dificuldade que encontrei. Sou estudante e estou estruturando esse detalhe da minha carreira. Estruture e pense tudo bem bonitinho, Edivânia. Joga duro, desista não. Não desista! Sempre maravilhoso estar no Café com Psico. Hoje com café, com café provisório. Agora eu vou tomar um café da manhã de verdade, gente. É isso. Temos que torcer para a concorrência fazer um excelente trabalho. Assim a psicopedagogia será bem vista pelos pais e valorizar nosso trabalho. Perfeito, Mara. A gente precisa que a concorrência seja também muito... Eu queria dizer um palavrão. A gente precisa que a concorrência seja ótima e que a gente corra atrás para ser também ótima, as melhores. Porque quem ganha é a criança, né? Se a gente tem concorrentes que fazem um trabalho medíocre e que cobram um preço bem baixinho, a gente entende também que as crianças serão afetadas, né? Todos os sábados, 8 e 8, tem Café com Psico, viu, Kelly? Já fica o convite para a próxima. Já fica o convite de uma live comigo. Vou sim, Stefânia. Só dizer o dia, se eu tiver agenda e se eu dominar o conteúdo, eu vou que vou. Pronto, combinado. Live maravilhosa, obrigada.
Estamos no YouTube também. Gente, já estou terminando. A Ila, amiga, você sempre arrasa. Oh, meu Deus, obrigada, gente. Vamos lá, vamos lá? Ah, eu tenho um print, calma. Eu nunca lembro pra colocar uma capa. Vamos lá fazer o print. Foi? Pronto. Quem tirou o print e for compartilhar, me marque para eu repostar, tá? Aí, os terapeutas devem ser parceiros. Isso mesmo. Parceiros em tudo, inclusive em pensar a precificação também, tá? Gente, um cheiro, bom sábado. Qualquer coisa, estou à disposição no direct, tá bom? Vou tomar meu cafezinho agora, com calma, e a gente vai conversando. Um cheiro, tchau, tchau!